Boa tarde mais uma vez. Peço para que todos se acomodem, agora todos reenergizados depois do café, assim é muito bom. Seguimos, estamos de volta com o 25º Congresso Abrange, o futuro da saúde pós-pandemia. E para essa parte final deste primeiro dia do Congresso, o tema, com certeza, está no centro das preocupações de todos que trabalham nesse setor da saúde. Cuidado. Pois é, não é por acaso que essa palavra, cuidado, deriva do latim, cura. Cuidar das pessoas, cuidar do próximo, curar as pessoas, curar o próximo. Nós vamos falar de coordenação do cuidado. E, para assumir o lugar de debatedor, eu convido o excelentíssimo deputado do PP de Roraima, Irã Gonçalves, para nos ajudar, por favor. Boa tarde. Como painelistas, vamos acionar aqui os nossos convidados, começando pelo professor Adriano Massuda, professor da EASP, FGV e membro da FGV Saúde. Obrigada, professor. Também seguindo, chamo agora o CEO da ABVE, Flávio Devoto. Seguimos com o presidente da Unimed no Brasil, senhor Omar Abujanra Júnior. Obrigada. E, por fim, chamo o doutor Eno Dias de Castilho, filho... Desculpa. Eno Dias de Castro, filho, não sei de onde eu tirei esse Castilho, coordenador do projeto Cuidado Integral no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Doutor Eno Dias de Castro, filho. Doutor, muito obrigada pela participação. Sejam bem-vindos. Dessa forma, eu passo a palavra ao deputado Irã. Boa tarde a todas e a todos. Por que eu primeiro, né? Já vou para Berlinda logo. Mas, ó, Flávio, Omar, presidente, tudo bem? Adriano e todos aqui que me recebem com esse carinho habitual. Eu quero agradecer a Abrange pelo convite, é uma honra para mim. Trago aqui uma saudação do nosso presidente da Câmara, Arthur Lira. Estava reunido com ele há pouco e me pediu para fazer essa referência aqui a toda a importância que vocês têm no contexto da saúde suplementar do nosso país. E o presidente Arthur, que me imbuiu dessa responsabilidade imensa de construir um novo marco legal para a saúde suplementar, que é um desafio, viu, presidente? Que desafio é que eu estou encontrando, mas tenho tido aqui, na participação da Abrange, da Pena Saúde, enfim, de todos, das cooperativas médicas, das cooperativas odontológicas, enfim, de todos os players desse mercado, um mercado tão competitivo, um mercado tão importante para o nosso país, que abarca quase 50 milhões de pessoas. Eu tenho tido um trabalho muito profícuo, um trabalho que me ajuda muito a construir esse meu relatório desse projeto que já está lá na casa desde 2006, que tem mais de 250 projetos de lei apensado. Imaginem o desafio que nós temos para tentar fazer com que esse mercado ele se torne um pouco mais
simétrico, um pouco mais equilibrado. Esse é um desafio para todos nós e que eu senti a dificuldade que é criarmos esse marco legal, porque, na outra legislatura, eu também fui nomeado presidente da comissão especial que tentou formatar um novo marco legal, através, inclusive, de um relator que era muito mais competente do que eu, que é o atual ministro do MDR, o nosso querido amigo Rogério Marinho, e, ao final de um ano de trabalho, nós não conseguimos chegar a um acordo para votar o relatório que, a meu ver, foi muito bem feito pelo nosso atual ministro Rogério. E tenho procurado ouvir a todos os componentes desse mercado, um mercado gigantesco, e desde usuários, prestadores de vários tamanhos, operadoras de várias modalidades, e acho que, através de um relatório que eu construí, que já é assim do conhecimento da maioria, mas eu não registrei no sistema, porque, na hora que eu colocar isso no sistema, é que vem as pancadas, que vem os debates, mas tenham certeza que eu fiz o relatório sempre no sentido de que a gente pudesse fazer o melhor e chegar a um bom termo para que nós possamos, mais do que aperfeiçoar, mas modernizar as relações entre esses componentes que eu falei aqui. Eu acredito que, quando vocês lerem um relatório, alguns que, a maioria, eu acho que pode, eventualmente, não ter tido conhecimento, mas aqueles que estão fazendo essa interface entre esses players do mercado e o parlamento brasileiro vão ver que o projeto ficou moderno, o projeto estimula a concorrência, o projeto ele contempla algumas modalidades de planos para pessoas, para usuários mais jovens, que têm uma sinistralidade muito baixa, que adoecem pouco e que estão começando a entrar no mercado de trabalho e não podem pagar um plano de saúde mais caro, com uma cobertura maior. Nós temos também, nós estamos tentando oferecer a esse mercado a possibilidade de fazermos planos somente ambulatoriais, porque os planos ambulatórios com 12 horas eles têm uma concorrência muito grande dos cartões, que não são regulados pela ANS, enfim, mas muitas coisas novas eu coloquei no relatório, além do que, uma coisa que eu estava falando com a Vera, cadê a Vera? Estava por aí há pouco, que participa de muitos debates conosco. O nosso relatório também ele contempla o que a gente chama de um PIX na migração e na decisão, na discricionalidade de um usuário, para ele fazer portabilidade da maneira mais rápida possível. Eu acho que isso, sim, vai estimular que os prestadores, as operadoras, eles se aperfeiçoem para que eles consigam ocupar um espaço cada vez maior no mercado, baseado na competência, baseado na eficiência, na economicidade, enfim. Só que são fatores importantes nas relações desse mercado tão amplo. E eu fui chamado aqui também para falar um pouco sobre o que eu vejo como médico que aconteceu no decorrer dessa pandemia, que foi uma tragédia que se abateu sobre a humanidade de dimensões que jamais nós poderíamos imaginar. Muitos da equipe multiprofissional da saúde, aqui particularmente os médicos, pereceram no meio do caminho. Mais de 600 médicos brasileiros morreram no enfrentamento dessa pandemia. Aqui eu quero prestar a minha homenagem, não só a esses médicos, mas, enfim, a toda a equipe multiprofissional de saúde que, para cuidar dos outros, terminou
perdendo suas próprias vidas. E hoje nós vivemos com marcos legais que a comissão externa do coronavírus, que é presidida e coordenada pelo nosso querido colega deputado Luizinho, que esteve aqui hoje pela manhã, na abertura desse evento, nós tivemos o cuidado de criar marcos legais dentro do parlamento que facilitaram muito para que o governo pudesse enfrentar, com recursos necessários, essa tragédia. E nós também nos preocupamos lá com o pós-pandemia. Durante a pandemia, uma das coisas que nós criamos assim como marco legal, facilitamos importação de EPIs, enfim, de todos os insumos que são utilizados no combate à pandemia, facilitamos a introdução e tornamos mais rápida a avaliação de vacinas no país através de marcos legais que tivessem de acordo com a necessidade de uma premência na aprovação desses protocolos, para que nós pudéssemos colocar essas vacinas o mais rapidamente possível no mercado, além do que nós tentamos sempre fazer com que o governo tivesse a sensibilidade de aprovar medidas provisórias como aquela de 1 bilhão e 900 milhões que nos proporcionou a oportunidade de fazermos uma contratualização com transferência de tecnologia com o laboratório AstraZeneca, com a Universidade de Oxford e o governo brasileiro para disponibilizarmos vacina e também para podermos fabricar vacinas e IFAs no nosso país e, se Deus quiser, futuramente nós vamos estar exportando vacina, como foi sempre uma tradição nossa, através dos nossos institutos, que são referências, tanto Butantan quanto Fiocruz, no nosso país. E agora nós estamos começando a vislumbrar uma luz no fim do túnel. Ontem mesmo eu estava conversando com alguns colegas que trabalham nas emergências de uma rede de hospitais aqui de Brasília, e a queda dos casos graves ela é muito marcante aqui e no país como um todo. E nós começamos a nos aproximar daquilo que eu poderia chamar de pós-pandemia. E no pós-pandemia nós temos que aperfeiçoar muitas coisas. Nós vamos ter que destravar e ter que nos tornar mais eficientes em relação a tudo que ficou represado ao longo dela. Quer dizer, hoje nós vamos, a partir do próximo ano, eu acredito que vamos ter que nos tornar muito mais eficientes para fazer todos os procedimentos eletivos que deixaram de ser feitos, tanto no Sistema Único de Saúde quanto na saúde suplementar. Quer dizer, nós vamos passar por um período de sobrecarga no sistema, porque muita gente vai tentar fazer aquilo que deixou de ser feito em relação à sua saúde, que poderia deixar de ser feito por conta da pandemia, por conta de que as pessoas procuraram se proteger e evitar um determinado número de procedimentos eletivos que realmente me deixam muito preocupado em relação a necessidades orçamentárias e financeiras para enfrentarmos todas essas dificuldades futuras. Nós temos também, lá no Parlamento, nós aprovamos uma lei de telemedicina, que foi uma lei muito simples, muito frágil, uma lei que ela foi construída para uma ocasião de que as pessoas precisavam ficar mais em casa e ter acesso à teleorientação, à teleconsulta, mas sem nos preocuparmos muito com proteção de dados, com direitos civis, com responsabilidade civil dos entes envolvidos na telemedicina, como nós construímos nesse marco legal que está vigente até hoje, que ele vai vigir até o final da pandemia, mas já tenho também um novo desafio, que também sou relator de uma nova lei da telemedicina no nosso país, onde nós estamos levando em consideração todas essas questões que têm sido discutidas no movimento médico, no âmbito dos conselhos regionais de medicina, enfim, e com
com os players do mercado, tanto do Sistema Único de Saúde quanto da saúde suplementar. Então, esse é um desafio que a gente tem enfrentado no Congresso Nacional, e eu não sei por quê, essas coisas terminam caindo muito lá no meu gabinete. Nós temos, para vocês terem uma ideia do nosso trabalho, do nosso compromisso, nós estamos relatando hoje mais de 160 projetos de leis que têm interesse na saúde do nosso país. Isso é uma responsabilidade muito grande para alguém que tem que se preocupar em ser político. Sou médico ativo, sou oftalmologista, opero, atendo muitas pessoas. Amanhã eu vou estar indo lá para o meu estado, e lá eu atendo, opero muito. Além disso, ainda estou me preocupando com a minha reeleição. Quem for aí de Roraima, se tiver alguém aí, já estou pedindo o voto para o próximo ano. Mas, então, é um trabalho que a gente faz lá com muita dedicação, com muita seriedade. E aqueles que me conhecem, aqueles que vão ao meu gabinete, eu tenho muitos amigos aqui, sabem da minha maneira de ser. Eu gosto muito de ouvir, eu gosto muito de aprender, e tenho aprendido muito com vocês. Eu quero, aliás, agradecer a vocês por tudo aquilo que vocês têm feito para tentar aperfeiçoar o nosso sistema, nos orientar, discutir as questões, e para que nós possamos, juntos, aperfeiçoar esse sistema e colocar cada vez mais usuários nesse sistema. Porque, quando nós colocamos usuários na saúde suplementar, nós terminamos dando um pouquinho de gás lá no nosso Sistema Único de Saúde, que é subfinanciado, tem grandes problemas, que precisa também ser aperfeiçoado. Então, eu quero aqui reforçar que a honra e agradecer o convite de participar de um evento tão qualificado, e eu estou aqui também para aproveitar para ouvir os nossos parceiros panelistas, aqui, para que a gente possa aprender um pouco mais e sair daqui fortalecidos e continuar nessa nossa luta de prestar cada vez mais e melhor qualidade de serviço de saúde ao nosso povo brasileiro. Muito obrigado a todos, e eu estou aqui à disposição para que a gente possa fazer o debate e evoluir nos nossos trabalhos aqui. Parabéns, que vocês tenham um excelente congresso. Deus abençoe a todos. Está vendo, deputado? Por que é que o senhor puxa a fila? O senhor está sempre aquecido para falar, né? Bom, a gente segue com esse painel. Eu estava me lembrando aqui, ouvindo o senhor falar sobre telemedicina, como é que os assuntos eles se encaixam, um puxa o outro, lembrando da doutora Marta Oliveira falando sobre telemedicina, falando sobre atenção primária de uma certa forma, é o que a gente vai abordar, né, aqui também na coordenação do cuidado nesse painel. Eu chamo agora o professor Adriano Massuda para fazer a sua fala. Se quiser ficar aí ou vir aqui, o senhor fica à vontade. Bom, gente, boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Queria agradecer muito o convite para estar aqui participando desse 25º Congresso da Abrange. Meu nome é Adriano Massuda, eu sou médico sanitarista, atualmente sou professor da Fundação Getúlio Vargas, e tive uma experiência na gestão do Sistema de Saúde brasileiro, no SUS. Fui do Ministério da Saúde, fui secretário executivo adjunto, depois fui secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, e, entre essas duas experiências, fui secretário municipal de saúde de Curitiba entre 2013 e 2015. Depois disso, tive a oportunidade de ficar 3 anos na Escola de Saúde Pública de Harvard, fazendo pesquisa sobre sistemas de saúde, um grupo de pesquisa que faz pesquisa sobre sistemas de saúde no mundo todo, e há um enorme interesse de conhecer mais as experiências brasileiras. Então, para mim, foi uma coisa muito rica de poder, depois de viver a gestão do SUS, ter a oportunidade de dedicar um tempo relevante, 3 anos, trocando experiências, e a ideia, quando fui para lá, era, enfim, falar um pouco do que a gente fez aqui, né? O Brasil deve se orgulhar muito do seu sistema de saúde.
a gente conseguiu implementar importantes avanços do ponto de vista do acesso a um conjunto de serviços, da vacina ao transplante, mas também a gente, evidentemente, tem inúmeros problemas estruturais no sistema de saúde brasileiro que têm se agravado. Então, a ideia também era olhar para experiências internacionais e trazer, pensar como é que a gente poderia trazer essas experiências para o Brasil. Então, a minha fala vem muito nesse sentido das experiências que eu tive, de gestão, de estudo, agora na AGV, e aí a AGV é um espaço muito interessante, porque a gente tem essa possibilidade de olhar para o público e o privado, e olhar para o sistema de saúde brasileiro. A gente tem que... Então, a minha experiência é mais no público, mas ultimamente tenho começado a estudar mais o sistema privado, e a gente precisa construir soluções para o Brasil, soluções que fortaleçam o sistema público de saúde, porque ele é fundamental. Países civilizados que conseguiram avançar na construção de sistemas de saúde têm base do financiamento com financiamento público, isso é importante. O deputado, eu tive a oportunidade de conversar com ele em Harvard sobre essas questões, a esposa era secretária de Gestão Participativa do Ministério da Saúde, ao mesmo tempo que a gente tem que reconhecer a força, a importância do setor privado brasileiro, e a gente vive em mundos paralelos, a gente tem que reconhecer isso. Como é que a gente pode pensar a melhor articulação entre esses dois setores? Quando a gente fala de coordenação do cuidado, isso é essencial. Bom, eu já falei 4 minutos aqui, já gastei boa parte do meu tempo, mas vamos lá. Enfim, então, essa questão da performance dos sistemas de saúde é algo que vem sendo cada vez mais estudado internacionalmente. No ano 2000, a Organização Mundial de Saúde publicou um relatório bastante importante, fazendo uma comparação entre países do ponto de vista de como é que estruturam seus sistemas de saúde para buscar garantir acesso e qualidade, e na medida em que você garante acesso e qualidade, observando recursos investidos, recursos financeiros, recursos humanos, recursos materiais, que resultados são alcançados para se buscar ter eficiência alocativa. É importante olhar para o conjunto do sistema de saúde, não só para o público e privado, mas o conjunto do sistema, o conjunto dos recursos que estão envolvidos. E, nesse contexto, está inserida a discussão de coordenação do cuidado. Uma publicação recente também da OMS sobre definindo o que é continuidade e coordenação do cuidado. Então, coordenação do cuidado, com uma abordagem proativa para reunir profissionais e prestadores de cuidado para atender necessidades dos usuários do serviço, garantir que recebam atendimento integrado e focado em pessoas em diferentes ambientes, isso articulado com o conceito de continuidade. Então, até que ponto, como é que se articula o conjunto dos serviços na continuidade dos serviços oferecidos pelo sistema de saúde para atender as necessidades de saúde e as preferências de saúde dos usuários. Então, dentro essa é uma discussão atual, fundamental, cada vez mais importante, mas não é uma discussão nova. É uma discussão que faz parte da história da constituição dos sistemas de saúde. Então, em 1920, Downson, o relatório Downson, já serviu de base para reorganizar o sistema de saúde inglês, em 1948, então, depois de quase 30 anos de que ele publicou esse relatório, serviu de base para a organização do sistema de saúde. Lá tinha diretrizes que organizavam a coordenação do cuidado do ponto de vista, primeiro, você tem que territorializar, ter uma população definida, essa população se vincula a um general practitioner, um médico de família, ele é responsável por coordenar o acesso ao sistema de saúde, essa atenção primária vai estar referenciada a um serviço hospitalar, a coordenação do cuidado é feita pelo médico que está na unidade básica de saúde, para poder saber o que vai fazer depois que o paciente volta de uma internação hospitalar, e para isso você precisa ter sistemas de informação que tenham um registro clínico, sistema de transporte sanitário. Isso ele propôs em 1920, alguma coisa absolutamente atual e que a gente tem muita dificuldade de fazer ainda hoje.
Por outro lado, né, a gente também, então, Downson propôs isso pensando a reorganização do sistema de saúde inglês. No outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, né, a concepção do Managed Care foi desenvolvida buscando enfrentar problemas da grande fragmentação assistencial desenvolvida no modelo americano. Já em 1930, o Managed Care começa a ser pensado e se torna uma política institucionalizada em 1970 e 80, quando é implementado o Medicaid e o Medicare. E, mais uma vez, um conjunto de propostas para a organização da coordenação do cuidado, de organizações, gerenciamento de casos, gerenciamento de doenças, sistemas integrados de provisão de serviços são propostos. Então, aqui, assim, um pouco da base conceitual para falar isso que a gente está propondo. Tem muita coisa na literatura, tem muita coisa testada. Agora, como é que faz? Eu tive a oportunidade de participar da relatoria, da descrição descrição do sistema de saúde brasileiro, num painel organizado pelo Commonwealth Fund, que analisou diferentes países, e um dos aspectos que foi analisado foi a questão de como é que esses países desenvolvem estratégias de integração e coordenação do cuidado. Aqui eu listei um conjunto de coisas que esses diferentes países têm feito. Então, incentivos financeiros a prestadores e aos GPs, organização de equipes multidisciplinares na atenção primária, a coordenação do cuidado para grupos vulneráveis, e aí o enfermeiro tem um papel central, a organização do apoio comunitário e centros de longa permanência, integração da atenção primária com serviços hospitalares especializados, acordos entre municípios e regiões de saúde, sistemas de registro eletrônico, uso de telesaúde para acesso em áreas rurais, e nos Estados Unidos a ideia do Affordable Care Organization, que alguns planos de saúde têm tentado trazer essa ideia aqui para o Brasil também. Isso é para dizer que esse é um problema de todos os sistemas de saúde, cada um tem desenvolvido estratégias diferentes para abordar esse problema. No Brasil, e aqui um pouco do relatório que eu escrevi, junto com pesquisadores de Harvard e também da UFMG, a gente tem que olhar para a nossa realidade. Nós temos um país que gasta 9,5% do PIB em saúde. Isso não é pouco. Isso é mais do que a média dos países da OCDE. Qual que é o desafio? O desafio é que a gente distribui mal esse recurso. O sistema público brasileiro, o SUS, que oferece atenção integral, universal, descentralizado para o âmbito municipal, com frágil regionalização, isso é uma dificuldade para a gente gerenciar esse serviço. É diferente dos municípios de Roraima do serviço onde eu fui secretário em Curitiba. Mas a gente conseguiu produzir importantes avanços. 130 milhões de pessoas são cobertas por equipes só da família. Isso dá 64% da população brasileira. O Brasil inovou muito na atenção primária e conseguiu, com isso, ter resultados importantes. Não é à toa que a gente conseguiu ter essa vacinação que a gente tem na Covid, é graças ao SUS. É importante ter ciência, mas é importante ter um sistema de saúde que faz a vacina chegar no braço das pessoas. E é isso que a gente construiu ao longo desses últimos 30 anos, que fez com que a gente hoje consiga estar numa situação de ver uma luz no final do túnel em relação a essa pandemia. Mas não é só a atenção básica que o SUS dá. O SUS é responsável por 38% do acesso ao tratamento ao câncer, 95% das vacinas, mas é financiado só com 41% dos recursos da saúde. Essa é uma questão para a gente precisa colocar no país do futuro que a gente quer. Que Brasil que a gente quer? E esse gasto público ele está sendo majoritariamente feito, quem está mais pagando a conta são os municípios. O recurso federal, e aí com as medidas de austeridade fiscal, as transferências federais têm reduzido progressivamente, os municípios têm colocado mais recursos, porque são eles que pagam a conta. Quem paga a conta é o salário do profissional, das equipes multiprofissionais. Enfim, então, mas, além do SUS, nós temos também a saúde suplementar, bastante importante. Hoje, peguei o último dado da ANS, setembro de 2021, 48,5 milhões de pessoas.
Poucos países no mundo têm essa característica de ter um sistema de saúde universal, integral como o SUS, ao lado de uma saúde suplementar tão forte como a brasileira. Nós precisamos construir solução para isso, para fazer com que o SUS permaneça forte, né, permaneça um direito da população brasileira, mas e conviva de maneira articulada com os planos privados. E os serviços privados ainda correspondem a quase 1/3 dos gastos em saúde, os gastos de despesa direta. Esse é um gasto, é o pior tipo de gasto, porque é o gasto que gera empobrecimento. Quando a gente estuda sistema de saúde no mundo, né, um dos indicadores para ver se o sistema de saúde é ruim é o percentual da população que necessita gastar despesa do próprio bolso, o gasto out of pocket. E no Brasil a gente ainda tem um gasto importante com isso, 27,5% dos gastos. Esses desafios, eles então se refletem nos municípios. Eu fui secretário de Curitiba e aqui falar rapidamente de algumas dificuldades, muita dificuldade de acesso a unidades básicas de saúde, a consultas, apesar de ter uma rede grande, ampla, isso sobrecarregando, então, serviços de urgência, longo tempo de espera para consultas especializadas, uma disponibilidade muito grande de informações, mas baixo uso dessas informações para avaliar a performance do sistema e um déficit fiscal crescente na saúde. Para mexer com isso, é fundamental pensar em como é que você aprimora a performance do sistema de saúde, e a gente criou um conjunto de dispositivos para fortalecer a atenção primária. A atenção primária brasileira não pode ser mais só os postinhos de saúde que fazem só vacina. É importante fazer vacina, mas tem que ser uma atenção primária acessível, abrangente, integrada com as diferentes redes e eficiente, que use bem os recursos que ali estão colocados. A gente desenvolveu um conjunto de estratégias para ampliar o acesso, com acesso avançado, agendamento online. Fui secretário em 2013, hoje, com o avanço da saúde digital, já poderia fazer muito mais coisa do que a gente conseguiu fazer naquela época. Paulo Poli, que está aqui, foi o nosso diretor de atenção primária. Mas, enfim, envolve um conjunto de reorganização do processo de trabalho, coordenação com outras redes, gerenciamento de filas, suporte especializado. A gente montou um sistema de telesaúde para dar apoio aos médicos de família com especialistas dos hospitais. Isso, a Carla, que nos antecedeu aqui falando de inovação, isso mexe com o sistema. A gente conseguiu ver uma redução de 70% do número de encaminhamentos para diferentes tipos de especialidade. E que, né, se começou no Hospital de Clínicas, onde me formei, lá em Curitiba, o pessoal começou a ficar com medo. Bom, a gente vai, em algum momento, não precisar mais ter ambulatório especializado. Se o apoio ao especialista, com o médico que está na unidade básica, conseguir resolver tanta coisa, né, a gente pode... Eu vou pedir só mais 2 minutinhos aqui para encerrar. Enfim, então, há um conjunto de estratégias possíveis para a gente fazer com que tudo isso que a gente já avançou no Brasil, de desenvolvimento, expansão, né, dos sistemas públicos, possa ser ainda mais forte. O uso de inteligência artificial agora, com a pandemia, né, a gente tem aí uma pesquisa que a gente publicou recentemente com o Instituto Laura Fressato, fazendo análise de estudos de caso que utilizaram inteligência artificial para gestão de casos na Covid, em que se utilizavam chatbots com suporte de inteligência artificial para identificar pacientes com casos leves, moderados e graves, e casos leves poderiam ser acompanhados pelo gerenciamento com suporte da máquina, casos moderados e graves encaminhados a profissionais de saúde para fazer o acompanhamento desses casos. Ou seja, aí, se a gente conseguir utilizar essa base que a gente tem, que é muito sólida, e botar uma inteligência artificial, uma saúde digital articulada, a gente tem chance de ter ganhos, né, de eficiência bastante importantes. Entretanto, a perspectiva não é boa. A gente vai ter que enfrentar algumas questões que são desafiadoras para o nosso país e para a nossa sociedade. A gente vem de uma crise econômica, de política de austeridade fiscal, e depois pegou o impacto dessa Covid. Eu publiquei 3 artigos, uma sequência,
O primeiro em 2018, na época que o deputado foi lá nos visitar, falando um pouco das ameaças. Depois desses avanços, a crise e a austeridade ameaçando a capacidade de resiliência do sistema de saúde. A tendência era, com a diminuição de recursos federais para os municípios, você ter um aumento das fraquezas estruturais do sistema de saúde brasileiro. Então, a gente avançou, mas a gente tinha fraquezas estruturais, e um risco de reversão de conquistas, redução da mortalidade infantil, redução da mortalidade materna. A tendência é ter um SUS empobrecido, e SUS empobrecido e enfraquecido, precarizado, planos populares de baixa cobertura e um acesso a serviços de maior qualidade limitado à população com maior poder aquisitivo. Isso, do ponto de vista da coordenação do cuidado, é um desastre. Que coordenação do cuidado você ter um sistema de saúde articulado e menos fragmentado. Aumentar a fragmentação do sistema de saúde dificulta a coordenação do cuidado. Depois a gente fez um artigo que a gente publicou na Lancet, bastante citado, fazendo análise de projeção do que seria o sistema de saúde brasileiro e resultados em relação a indicadores de saúde, que é fundamental a gente medir indicadores de saúde e projetar o que pode acontecer, na medida em que reduzisse transferências federais para os municípios, uma deterioração, né, na situação de saúde nos municípios menores, penalizando, então, as áreas mais vulneráveis, exacerbando as desigualdades que não são pequenas no nosso país. E, por fim, agora, em 2021, a gente fez uma análise do efeito da Covid-19 no nosso país, também publicada na Lancet. A gente demonstrou que, diferente de outros países em que a situação etária, a faixa etária, a situação de saúde, o que foi determinante para o curso da doença foram as desigualdades socioeconômicas, a condição socioeconômica. Então, foi a população que foi mais exposta e que teve mais dificuldade de ter acesso a serviços diagnósticos e terapêuticos com qualidade. Enfim, e esse é um artigo que a gente submeteu agora, está em revisão na Lancet também, fazendo análise da funcionalidade do sistema de saúde brasileiro na pandemia, em que a gente demonstra, como o deputado falou, uma expressiva queda, que era esperado, mas o que a gente verificou também que essa queda foi diferenciada. Estados e regiões com maior vulnerabilidade tiveram maior queda e maior dificuldade de recuperação no número de consultas. Em relação ao número de screenings, diagnósticos, né? Então, há um conjunto de consequências aqui do atraso no tratamento a condições sensíveis, queda de procedimentos preventivos, acumulação de demanda reprimida e a síndrome pós-Covid aí que vamos ter que enfrentar no nosso sistema de saúde. Bom, então, o que nos espera? Enorme e desafiador cenário sanitário pós-pandemia. A pandemia, estamos vendo a luz no fim do túnel, mas há uma demanda reprimida importante. É fundamental a gente pensar no fortalecimento dos sistemas de saúde, e a pandemia demonstrou isso, a importância dos sistemas de saúde, e aprimorar a capacidade de coordenação de cuidado entre serviços, mas no Brasil, entre setores público e privado. Esse é um desafio para nós, esse é um desafio para todo mundo que está aqui. E, por fim, fazer um diálogo social e ampliar esse diálogo, conversar entre o público e o privado, ver como a gente pode construir saídas, analisar experiências internacionais e analisar a nossa experiência nacional, também é um caminho para a gente enfrentar esse enorme desafio que a gente tem pela frente. Muito obrigado e desculpem por ter passado um pouco do tempo. Muito bom. Bem, a gente dá andamento aqui ao nosso painel. Vou chamar o CEO da AbbVie, Flávio Devoto, por favor. Boa tarde, muito obrigado. Primero quiero pedir disculpas por meu portugués. Eu sou argentino, comencé a morar en São Paulo en janeiro, así que voy a tratar de ler algumas coisas e falar muito devagar para que eu possa ser entendido. Eu gostaria de agradecer também a los palestrantes. Eu estou aprendendo muito do sistema de saúde brasileiro e também tenho algumas experiências internacionais e creo que
eu acredito que es una experiencia muy boa comparar y ter también experiencias de otros países. Y eu gostaria, son pocas telas que eu tenho, voy a ficar en 15 minutos, eu gostaria de presentar a ABI y cómo nós somos un actor importante en sistema de saúde y después falar un poquito de saúde post-pandemia, focado en doenças crónicas. No somos una compañía internacional, mundial, nos estamos en 150 países y nuestra misión es descubrir y fornecer medicamentos innovadores que solucionen a cuestiones más serias de salud de hoy y enfrenten desafíos médicos de mañana. Nos tenemos una longa historia, comenzamos con Abbott en 1888 y ahora somos la cuarta mayor farmacéutica del mundo con la adquisición de Allergan en 2020. Seguramente ustedes conocen Botox. Botox es producto de AbbVie, es una toxina que se utiliza para medicina estética. Nos tenemos casi 50.000 personas trabajando y nos tenemos un investimento de casi 6 billones de dólares en pesquisa clínica, en innovación y investimento de nuevos productos. No somos muy fuertes en área de inmunología, tenemos muchas parcerías con el sistema SUS, que fue falado anteriormente, también con sistema privado, también tenemos portafolio y productos en oncología, en salud de la mujer, nos tenemos también en oftalmología. Yo voy a hablar que nos tenemos una planta de producción muy importante en Brasil y nos también tenemos toda la parte de medicina estética y neurociencias. Pero lo importante, yo acredito en este seminario, en este congreso, es el compromiso que nos tenemos con Brasil. Yo utilicé la misma foto que utilizó el doctor Adriano. Nuestra historia en Brasil tiene más de 30 años. Nos comenzamos con Abbott en 1937. Como yo falei, en 2014 fueron los inicios de las operaciones de AbbVie en Brasil. Y en 2020, con la adquisición de Allergan, nos tenemos una fábrica muy importante en Guarulhos, estado de São Paulo, donde nos producimos productos oftalmológicos para el mercado brasileño. Somos líder en oftalmología, nos tenemos el 80% de la producción para el mercado brasileño y 20% de la producción es exportada para otros países de América Latina. Y nuestra presencia en Brasil hoy es muy importante, nos estamos haciendo muchos planes de expansión, nos tenemos consultores en todos los estados, nos tenemos 1.000 personas trabajando en AbbVie, estamos presentes en 45 indicaciones terapéuticas, nos producimos 18 millones de frascos de productos oftalmológicos al año, nos tenemos nuestro centro de distribución en el estado de Goiás, donde fica Brasilia, en Anápolis. Tenemos nuestra fábrica en Guarulhos, también escritorio en Sao Paulo. Y além de ter fábrica, nos también hacemos mucho investimento en pesquisa clínica, que yo acredito que es súper importante y fue la solución a la pandemia. Nos tenemos 64 estudios clínicos en Brasil, más de 200 equipos de pesquisadores brasileños y más de 800 pacientes que están envolvidos en pesquisa clínica. Un punto muy importante es nuestra cultura, cómo hacemos las cosas y nuestros principios, cómo trabajamos es algo que yo quisiera hablar. Nos transformamos vida de las personas con innovación en todo lo que nos hacemos, agimos con integridad, apoyamos a diversidad e inclusión, servimos a la comunidad e impulsionamos innovación. Innovación no solamente en tener nuevos productos, mas también en ser vos parceros con sistema privado y sistema público de salud. Voy a hablar posteriormente algunas de las cosas que nos estamos haciendo para eso.
Nós, en equidad y diversidad, es un punto muy importante. Nós tenemos equidad de género, tenemos una fuerte presencia femenina en la empresa en cargos de lideranza, y nós tenemos muchos grupos de afinidades que representan toda la sociedad brasileña. Esto, acredito, es un punto muy importante y nos estamos trabajando fuertemente en esto. Y yo gustaría ahora de falar un poco de salud post-pandemia, y nos trabajamos en 3 aspectos fundamentales. O primero es paciente no centro. Paciente fica no centro del sistema de salud y es el principal beneficiario de toda la propuesta del sistema de salud. Pues innovación en todo el ecosistema de salud, no solamente en productos, sino cómo hacemos las cosas. Inteligencia artificial, digitalización, que nos podamos tener información pronta de todos los pacientes para tomar decisiones. Y no menos importante, la colaboración e integración de todos los actores. Y yo gustaría de tener algunos números del impacto de la pandemia en el agravamiento de las dolencias crónicas. La pandemia fue muy importante en Brasil, en el resto del mundo, y tiene mucho impacto en pacientes con dolencias crónicas. Yo falo en el caso de artritis reumatoidea, donde nós tenemos mucha experiencia, nós somos fornecedores importantes del sistema SUS y sistema privado también, donde, por ejemplo, 30% de los pacientes no buscaron ayuda médica durante la pandemia porque ficaron en su casa con peora de síntomas. 17% pararon su tratamiento durante la pandemia. Estos son impactos muy importantes. Este es un caso de artritis reumatoidea, mas también aconteció en muchas otras dolencias. Y nuestra propuesta para específicamente mejorar el tratamiento de las dolencias crónicas, algunas de las cosas fueron faladas anteriormente, es primero mejorar la jornada del paciente. Esto es muy importante, se falaba de la jornada del paciente del sistema SUS, que tiene que esperar mucho tiempo hasta especialista. Aumentar la concientización sobre la dolencia en la sociedad, eso también es muy importante. Desenvolver centros de excelencia con guías de tratamiento para que los pacientes sean bien tratados. Innovación y digitalización o diagnóstico tratamiento. Esto es muy importante, tener información, que ese paciente, independientemente que se haya tratado en diferentes lugares, él tenga la información y pueda, o médico, acceder a esa información para poder decidir tratamiento. Empoderar al paciente para seguir con su tratamiento. El paciente tiene responsabilidad, tiene derechos, pero también nos como pacientes tenemos responsabilidades en hacer el tratamiento. Y la cooperación público-privada del sistema de salud es muy importante. Yo concordo que el sistema público es muy importante en los países, pero también el sistema privado tiene un papel fundamental en el desenvolvimiento del país y de las personas y de la salud. Y no soleamos el futuro de la salud post pandemia con algunas cosas que están aconteciendo, ¿no? Primero, la medicina va a ficar mucho más personalizada y esto es un desafío para el sistema de salud. Ustedes saben ahora que muchos tratamientos tienen también personalización en el momento de ser feitos. Inteligencia artificial y digitalización nos acreditamos que es una herramienta muy importante para la mejoría de la salud. Todas decisiones en medicina tienen que ser basadas en ciencia, no solamente las decisiones de tratamiento, mas también las decisiones de gestión. Es muy importante lo que Adriano mostró anteriormente respecto de pesquisas que se hacen, porque es muy importante que las decisiones sean basadas en ciencia. También nos, ahora en post-pandemia, tenemos un aumento de la demanda de los sistemas privados y públicos de salud, de muchas personas que ahora están demandando atención. Tener también una mayor interacción médico-paciente. Yo acredito personalmente como médico que la digitalización e innovación trae una oportunidad para que los médicos fiquen más tiempo con pacientes falando, con parte humanitaria de la medicina, que eso es muy importante para que el paciente pueda tener un buen diagnóstico, un buen tratamiento.
Y por último, es muy importante la mayor eficiencia del sistema frente a costos crecientes de tecnología, tanto en diagnóstico como tratamiento. Y nuestra propuesta desde AVI es no ser solamente un actor de pesquisa de medicamentos y producción de medicamentos, mas también tener una posición más holística como parte del ecosistema y sistema de salud con mucha integración y colaboración. Eu simplemente quiero falar de algunos ejemplos de cosas que nós estamos fazendo atualmente. Especificamente, eu vou falar de sistema privado de saúde, saúde suplementaria. Nós fizemos um livro para ampliar o conhecimento da população sobre saúde. Nós estamos fazendo muitos eventos de inovação, como o Datathon, em parceria com o Hospital Albert Einstein de São Paulo, para avaliar o impacto da doença na saúde. Nós também estamos desenvolvendo con un parceiro externo un aplicativo con inteligencia artificial para facilitar a jornada de paciente en muchas doenças. Estamos comenzando con una doença, mas nos queremos ampliar para otras. Y también nos estamos fortaleciendo la gestión en saúde en parcería con una universidad de Estados Unidos para tener una mejor gestión en salud y poder hacer educación con los gestores en salud. Então, sem mais, eu agradeço muito sua atenção. Eu fico à disposição para perguntas. Obrigado. Obrigada. Deu para entender com facilidade. O português está bem treinado. Seguimos com o nosso painel. Chamo agora, concedo a palavra ao presidente da Unimed no Brasil, Senhor Omar Abu-Janra Júnior. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente cumprimentar a plateia aqui presente e os nossos participantes remotamente. Queria parabenizar a Brange, na pessoa do nosso presidente Renato Casarotti, por esse belo evento e agradecer o convite para o Sistema Unimed estar aqui presente. Logo de início, eu gostaria de dizer da nossa semelhança, da nossa muita proximidade com o Sistema Brange. Tenho convivido com o Renato ao longo desses meses últimos e a gente tem visto que os nossos caminhos, as nossas dificuldades são muito semelhantes. E a gente espera juntos poder vencer todos esses desafios que a gente tem encontrado. Eu vou falar rapidamente sobre o Sistema Unimed, 2, 3 palavrinhas. Depois nós vamos falar sobre a coordenação do cuidado e o papel da gestão clínica, os fundamentos dos planos de saúde e o paradoxo do gasto em saúde e geração de valor. O Sistema Unimed ele existe há 50 anos nacionalmente. Nós atendemos 18 milhões de usuários, temos 250 mil médicos e colaboradores diretos e estamos em 9 em cada 10 cidades do país. Nesse ano da pandemia, deputados, nós investimos 1,5 bilhão em hospitais. Nós construímos 14 novos hospitais, com 984 leitos normais e 158 leitos de UTI. Ou seja, o sistema suplementar ajudando realmente o atendimento à nossa população. Eu gostaria de colocar uma frase do Harari, onde ele colocou no livro dele 21 lições para o século XXI. A saúde cada vez mais focada no aprimoramento do saudável e cada vez menos na cura do doente. Nós vamos falar também do paradoxo do gasto em saúde e geração de valor. A gente observa que nos países onde a gente tem uma estrutura assistencial adequada, uma atenção primária adequada, o resultado em saúde e em longevidade é bem maior e o gasto é muito menor que nos países onde se investe mais em atendimento, oferta de serviços. O exemplo aí são os Estados Unidos, onde a longevidade nos últimos anos vem caindo
enquanto nos países europeus, onde tem uma assistência primária mais adequada, essa longevidade, essa qualidade de saúde vem melhorando. Estudos que falam sobre a coordenação do cuidado apontam que os sistemas que oferecem melhores e mais estruturadas assistência primária à saúde, eles têm melhor resultado e com gasto muito menor. Se a gente observar a tendência de consumo dos serviços na saúde suplementar brasileira, e a gente pegou o período de 14 a 19 para poder não levar em conta 20 e 21, em função da pandemia, nós tivemos uma queda de 6,9% de usuários nesse período, enquanto todos os exames aí elencados e as consultas, a gente teve um aumento substancial. E aqui eu vou usar como exemplo a ressonância magnética, 50% de aumento nos seus pedidos. Nós temos um desafio muito grande de gerar valor para o nosso paciente na boa qualidade da medicina e não no acesso sem um controle, sem uma orientação clínica e sem o cuidado, o controle do cuidado. Isso gera cada vez mais custos e com menor resultado. A gente vê que a estimativa de crescimento do custo da saúde no Brasil está cada vez maior e impactando na saúde privada. O reflexo é muito grande. Um trabalho do ICOS mostra que, em 2035, a continuar dessa forma, o gasto adicional em saúde será de 10 trilhões de reais ano. Ou seja, impossível da gente fazer frente a esse gasto. Portanto, nós temos que mudar o nosso rumo. A demanda espontânea, a fragmentação do cuidado e o percurso assistencial desorganizados levam a um labirinto. O nosso usuário não sabe se conduzir, vai em busca de serviços em exagero, serviços especializados e sem qualquer orientação. Portanto, o que é fundamental é que a gente faça a gestão clínica e o controle dos cuidados. As forças para transformação de valor em saúde, a gente tem 3 dimensões do valor em saúde que a gente deve utilizar para aumentar a geração de valor. A experiência do paciente, que aqui já foi citado, uma estratégia sistêmica da jornada do usuário e a confiança entre os elos da cadeia. Aqui eu citei alguns exemplos de consumidores empoderados, ou seja, eles com acesso a todas as informações, a multiplicação de recursos tecnológicos, a baixa integração de serviços de saúde e a mobilização dos contratantes. A dinâmica fundamental dos planos de saúde mostra que os beneficiários, ao comprarem um plano de saúde, eles querem ter uma proteção contra riscos, internação, UTI, riscos caros, e buscam cuidado da sua saúde, ou seja, a manutenção da sua saúde. Enquanto que nós temos um órgão regulador e os planos de saúde são regulados, portanto, por ele, eles têm que fazer a gestão do risco e a segurança e a qualidade do cuidado. Na outra ponta, nós temos os prestadores que geram todo esse custo e essa atenção. Portanto, do lado dos beneficiários, nós temos um financiamento pela mutualidade e uma repartição simples, enquanto do lado das operadoras, nós temos a gestão do risco, do sinistro e a coordenação do cuidado. A gestão do risco é sempre um trabalho posterior, portanto, já aconteceu. Então, são glosas, são não autorização de exames. Então, é muito mais importante se fazer a coordenação do cuidado. Isso a gente diminui, a gente coordena e leva o paciente mais rapidamente ao tratamento e ao resultado. Então, a mutualidade, os custos são sempre rateados pelo conjunto dos clientes do plano de saúde. Todos pagam para contribuir os custos daqueles que utilizam o serviço de saúde. Na gestão clínica, ela assegura que o paciente certo utilize os serviços no lugar certo
e na hora certa. O cuidado necessário, com percurso orientado e acesso oportuno. Portanto, a gente tem agendamento, rede assistencial e hierarquização. Na gestão clínica, o papel das contratantes é influenciar a mudança cultural e a revisão dos incentivos. Nós precisamos muito que as nossas contratantes nos ajudem a desenvolver esses programas de atenção primária. O papel das operadoras é direcionar os clientes e orientar o seu percurso assistencial, enquanto o papel dos serviços é engajar os clientes e gerar o vínculo. Hoje, o que a gente nota é que o cliente, ao comprar um plano, ele quer ver a maior rede, o acesso mais fácil, e a gente tem que mudar essa cultura. A gente tem que mostrar que o cuidado coordenado e centrado no paciente é o mais importante. Então, o acesso, a coordenação, a longitudinalidade e o cuidado abrangente. Com isso, a gente tem que ter um atendimento integral e integrado, com a coordenação do cuidado e a responsabilização da equipe. A nossa rede assistencial tem que estar bem organizada e resolutiva, e ranquearmos com os indicadores a qualidade desses serviços. E o mais importante, muito discutido, o modelo de pagamento. Esse modelo de pagamento para os serviços prestados, ele deve ter uma transformação gradativa. A gente não vai conseguir fazê-la de forma abrupta, mas é fundamental, em vez de pagar por procedimentos, pagar assim por desfecho. É uma cultura que a gente tem que, devagar, colocar para os nossos prestadores e mostrar, gerar valores para os nossos clientes. No sistema Unimed, vou colocar algumas pequenas experiências aqui. A transição para uma abordagem baseada na qualidade e no valor deve começar com o teste de novos modelos para incorporá-los em um número crescente de práticas. Então, nós já começamos com projetos pilotos, com pequenos grupos de pacientes, priorizando os pacientes em condições crônicas, integrando os prestadores em linha de cuidado, com a mensuração de resultados para ajustar o modelo, com parcerias estratégicas para remuneração baseada em resultados e avaliação das diferentes soluções tecnológicas. Nós temos no sistema 2 grupos grandes para introduzir a atenção primária, oferecendo primeiro como benefício ou programa, é um serviço oferecido, portanto, no plano normal, e na mudança na jornada habitual dos clientes, ou seja, a busca direta por especialistas ou pronto-socorro. Nós estamos fazendo um movimento gradual nessa transformação. E temos um produto específico, é o produto baseado já no acesso inicial aos generalistas, pactuação prévia da jornada assistencial e pedidos para encaminhamento. A gente nota uma dificuldade muito grande na aceitação dos usuários para esse plano. Portanto, é um desafio muito grande esse convencimento. Nós conseguimos, já com esse trabalho, 500 mil usuários nos planos, distribuídos nas regiões, conforme vocês podem ver na apresentação. Falando sobre tecnologia na integração do cuidado, é integrar a telemedicina e as inovações digitais na jornada assistencial coordenada e assegurar principalmente a interoperabilidade, que é o RES, que é o Registro Eletrônico de Dados. E compartilhar a informação, retroalimentando os médicos e os prestadores com transparência nos resultados obtidos. É o ciclo de melhoria contínua da assistência e da jornada do cliente. Aqui à direita eu coloquei como exemplo uma ficha clínica, um prontuário gerencial. E, por fim, eu coloco algumas perguntas para servirem de debate. As mudanças incrementais podem ser superadas por mudanças disruptivas, tipo Big Bang, vistas de fora do setor de saúde? As mudanças tecnológicas disruptíveis vão conviver em equilíbrio com cuidado centrado no ser humano? Os atributos e princípios sistêmicos da APS podem ser adaptados ao novo contexto em outras perspectivas?
Quanto às consolidações do mercado e a multiplicação das startups de saúde, vão mudar o atual cenário? E as parcerias públicos-privadas podem aumentar o valor em saúde? Essas são perguntas que nós precisamos responder para que a gente possa evoluir. E, por fim, eu agradeço, muito obrigado e sucesso a vocês. Excelente, muito obrigada. Chamo agora a palavra Dr. Eno Dias de Castro Filho, coordenador do projeto Cuidado Integral no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, por favor. Boa tarde ou quase boa noite a todos. Parece que já temos o crepúsculo ali fora. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite da Abrange e, particularmente, ao Celso, que me contatou para buscar essa nossa participação, e dizer que é uma honra estar aqui nessa mesa com o deputado, com o Adriano, com o Omar e com o Flávio, e que eu talvez tenha sido o único que acreditei que ia ser um talk show. Então, eu não preparei uma palestra para vocês, eu achei que ia haver uma entrevista com perguntas e pinga-fogo, etc., etc., o que em nada desmerece o espaço, porque, na realidade, vocês perceberam que as apresentações aqui foram de altíssima qualidade. O que eu pretendo agregar a esse espaço de conversa e de construção? O lugar que eu hoje estou no Hospital Alemão Oswaldo Cruz é um lugar múltiplo, na realidade. Ao mesmo tempo que eu trabalho na gestão de alguns PROAD, que são aqueles projetos dos hospitais de excelência com o Sistema Único de Saúde, eu também tenho dado apoio especificamente ao desenvolvimento da atenção primária do Oswaldo Cruz e, talvez num sentido mais sistêmico, hoje sou um dos coordenadores, junto com a ANS, junto com o Institute of Healthcare Improvement, o IHI, junto com a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, do projeto Cuidado Integral. O projeto Cuidado Integral, muitos de vocês devem estar participando ativamente, é um projeto da ANS visando a indução da transformação de modelo no sentido de centrar na atenção primária à saúde e visando possibilitar o processo de certificação exitoso para as operadoras da saúde suplementar, daquela certificação de atenção primária que a ANS já lançou, assim como outras. Então, eu estou num lugar privilegiado em que eu estou convivendo com muitos de vocês, das operadoras que vocês representam. Aqui o Omar, a Unimed Brasil, está acompanhando esse projeto. O mais interessante tem sido ver a troca de experiências, porque o difícil mesmo é fazer, não é? Fazer de modo sustentado. A troca de experiências entre vocês, junto com esses órgãos que eu menciono aqui, tem sido muito interessante. O projeto se acelerou muito agora, já no segundo semestre, tem havido muitas atividades, e eu tenho aprendido muito. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês é uma hipótese muito simples e muito chão. Coordenação de cuidado é muito mais do que a navegação do paciente. O que é que muitas vezes é a tal da navegação do paciente? Nós temos toda essa discussão, toda essa construção sobre a coordenação do cuidado, mas, às vezes, na prática, é assim: vamos todos continuar fazendo mais ou menos do modo como sempre fizemos, mas tem lá uma equipe que vai ficar ajudando o paciente a conseguir chegar mais rápido onde ele precisa, porque senão vai haver desfechos negativos e tal, e tal, e tal. Então, muitas vezes, um enfermeiro que telefona, que viabiliza, que articula para que ele consiga logo chegar no serviço que ele está precisando. Acho que nenhum de nós aqui vê isso como a coordenação de cuidado, mas, às vezes, ainda é o estágio que nós estamos vendo a implantação da coordenação de cuidado. A coordenação de cuidado requer, de modo imprescindível, que todos os pontos da rede, e aqui a gente sabe que são redes complexas, que envolvem vários parceiros,
que todos os pontos da rede estejam disponíveis e imbuídos e estimulados a facilitar essa coordenação do cuidado. Então, aqui a gente entraria toda uma conversa, inclusive, sobre estímulos e incentivos, né? Será que o especialista focal, como a gente chama, aquele profissional especialista em um determinado foco, em um órgão, em um sistema, enfim, ou em um gênero, ou em uma faixa etária, será que o especialista focal vê ou já parou de ver essa coordenação do cuidado como uma ameaça? Deve ser muito difícil para vocês lidar com especialistas altamente qualificados que ainda pensam que isso vai roubar a oportunidade deles de desenvolver bem o seu trabalho. Deve ser muito difícil. Talvez ele precise ser incentivado a isso. Quando acontece a coordenação de cuidado, o que nós temos? Nós temos uma diminuição de procura pelo especialista, com o tipo de gargalo que nós ainda temos no nosso país de acesso aos especialistas que no SUS nós chamamos de nível secundário, nós deixando de fazer com que os pacientes errados cheguem no especialista, por exemplo, a hipertensão simples no cardiologista, não vai haver uma diminuição do desempenho da atividade profissional do cardiologista. O que vai acontecer é que ele vai agregar muito mais valor ao cuidado que ele presta a pacientes mais complexos, muitas vezes com doenças mais raras e em nível de desenvolvimento mais avançado, porque aqueles que podiam ser cuidados na atenção primária estão lá sendo cuidados na atenção primária nesse novo modelo. E o cardiologista vai trabalhar e muito e com alto investimento de recursos diagnósticos e terapêuticos, mas para a pessoa certa. Então, será que o nosso especialista focal não precisa ser incentivado a perceber? Será que talvez o paciente que chegue referenciado para ele numa lógica de coordenação de cuidado não deveria gerar talvez um ganho até um pouco maior para ele? E aquele que chega com a hipertensão simples no cardiologista talvez devesse gerar um ganho um pouco menor, para que também isso seja um incentivo à organização do sistema. Porque a coordenação do cuidado, como eu disse, não é um profissional navegando o paciente. É preciso uma articulação complexa de todos os pontos da rede e, o Omar também mencionou isso, interoperabilidade, que é algo que hoje está na boca de todos nós, mas que fazer ainda é uma coisa muito difícil. E aí eu quero lançar como desafio, e aproveitando também muito da fala do Adriano, a interoperabilidade precisa incluir tudo. Saúde suplementar, Sistema Único de Saúde. O que adianta se um paciente de uma operadora, um paciente de um plano de saúde, que acaba precisando, e vocês sabem o quanto isso é frequente, de um atendimento no Sistema Único de Saúde, e a operadora vai saber disso não sei quanto tempo depois, quando aquela conta for cair lá. Nisso, já perdeu a oportunidade de qualificar o cuidado daquele paciente antes que ele tenha um desfecho negativo. Então, a interoperabilidade hoje precisa ser, gente, uma decisão política de nação. Nós, Brasil, precisamos decidir que não faz sentido que a mesma pessoa seja fragmentada em diferentes formatos de cuidado e a informação dessas diferenças nunca seja integrada. Isso não vai ser, na minha opinião, uma solução fruto de milhares de cafezinhos. Isso precisa ter um momento de decisão. O deputado aqui está tendo uma contribuição, talvez, de ponto de vista, que talvez possa ser rebatido, aperfeiçoado, tal. Mas eu acredito que a nossa regulação de sistema precisa incorporar que a pessoa é o foco. E aí, se ela vai ser atendida aqui, se ela vai ser atendida ali, não vai haver saving costs se a gente não conseguir enxergar tudo e gerar muito rapidamente ações de cuidado conforme a necessidade de cada evento, de cada pessoa. Então, não é só a navegação de um paciente, é a inclusão de um conjunto de medidas de incentivo apropriadas, não desapropriadas, não uma coisa assim mal pensada, mas e que envolva muita construção dialogal, inclusive com as sociedades de especialidade, para que isso possa ser percebido. E é necessário que a gente, como nação, perceba que
E é por isso, talvez, que um dia foi inspirado o nome Sistema Único de Saúde, porque se nós entendermos que é a mesma pessoa que circula em tão diferentes serviços, a gente precisa perceber que algo de único deve ser fortalecido por nós e não menosprezado. Não há solução no fragmento. E o único aqui não significa a proibição da inovação, a restrição do desenvolvimento, do investimento em novas soluções. O único aqui significa que só tem uma coisa que importa, e aqui é a minha segunda tese, que não é apenas de que a coordenação do cuidado não é só a navegação do paciente, mas a minha segunda tese é a seguinte: nós estamos, e acho que aqui o Congresso da Abrange é um momento ímpar para que seja dito isso, nós estamos diante de uma rara situação, talvez. Alguém depois pode me puxar para o lado e dizer que não é raro, que é comum, mas eu sinto assim, uma rara possibilidade de que o melhor cuidado, não o cuidado assim, apenas aquele que eu quero fazer hoje, mas o melhor cuidado é também a melhor sustentabilidade. A minha tese é que nós estamos mais ou menos em relação a essa coisa da inflação médica, que foi também já desenhada aqui com números, e o Flávio trouxe muitos elementos disso também. Essa coisa da inflação médica é mais ou menos que nem o aquecimento global. Enquanto a gente vai tomando cafezinho e pensando na janta, no espaço de diálogo e tal, quase privado, o que será que nós poderíamos fazer sobre isso? Esse crescente de gastos previsto aí de 10 trilhões, é isso, Marco? Alguma coisa muito gigantesca assim. Isso vai cair como uma bomba na cabeça de todos. Então, não é o aquecimento global, quer dizer, parece que estão brincando, né, no mundo sobre isso, não percebem quanto isso já está acontecendo como desastre. Nós precisamos entender que aqui há um ponto que talvez adiante se torne um não retorno. Será que eu sou um profeta do Apocalipse? Eu me refiro, na verdade, a dificuldades crescentes e que podem gerar, inclusive, quebras e que podem gerar dores que ninguém quer passar, se a gente não perceber que hoje nós vamos precisar um pouco de investimento para garantir a sustentabilidade amanhã, que vai ser focado na necessidade das pessoas de saúde, que vai ser focado nessa coordenação do cuidado. E aí, eu vou, talvez, abotoar essa minha conversa, que eu tenho visto inúmeras experiências das operadoras buscando essa integração de todas essas perspectivas, e isso é esperançoso. Eu quero abotoar o seguinte: a coordenação do cuidado, ela não pode ser pensada sozinha. É necessário que haja um ponto focal de coordenação do cuidado. Então, apenas a inteligência artificial não é capaz de assegurar isso se nós não conseguirmos estruturar o elemento humano do cuidado necessário, e eu sou completamente aderido às inovações tecnológicas e das soluções da informática, etc. Eu fui um dos criadores do Telesaúde no Brasil, lá em 2007. Nós precisamos entender que não é um sistema só que faz a coordenação de cuidado. Os sistemas são imprescindíveis, as soluções tecnológicas são imprescindíveis, mas é a atenção primária que precisa fazer a coordenação do cuidado. Será que isso é uma fé? Será que isso é um dogma bobo que o Eno e muitas outras pessoas repetem por aí? Na realidade, é fruto de experiências no mundo inteiro. E aí os sistemas comparados nos ensinam muito sobre isso. A atenção primária, por reunir o atributo da coordenação do cuidado ao cuidado integral e a continuidade do cuidado, e aí abriria toda uma discussão sobre como fixar as equipes e diminuir essa rotatividade fantástica de médicos e outros profissionais nas equipes de atenção primária. O cuidado integral permite que aquela equipe acompanhe ao longo do tempo a mesma pessoa em todas as suas necessidades. Então, ela vai ser capaz de agregar inteligência e a responsabilidade de orientar qual o ponto principal, o próximo passo que a pessoa deve dar para cuidar da sua saúde. Não é um sistema sozinho de informática, é preciso ter vínculo. E aí essa é uma das últimas palavras que eu acho que a gente precisa entender. Não há cuidado coordenado
se as pessoas não tiverem vínculo com alguma equipe. Não vai funcionar. Então, poupem investimentos em coisas que não vai funcionar. É preciso fixar equipes que façam o cuidado integral das pessoas, e aí vai ter inteligência, compromisso e responsabilidade. O último elemento seria abrir uma conversa sobre protocolos de coordenação de cuidado, que é algo que não vai dar tempo de fazer aqui agora, eu tenho mais aí meio minuto, mas é interessante vocês terem, muitos, claro que muitos, quase todos devem saber disso, o Ministério da Saúde do Brasil, inclusive, já tem protocolos de encaminhamento, não é ainda inteiramente um protocolo de coordenação de cuidado, mas já é uma inteligência validada nacionalmente sobre isso. Será que nós temos aí abertura suficiente para, nisso também, buscar uma integração no interesse da pessoa entre tudo que já existe no Brasil, público e suplementar? Eu acho que a gente está nesse momento de integrar e de valorizar essa unidade de centro no paciente. Eu agradeço aí o tempo e muito novamente o convite e enormemente a parceria dos colegas da mesa. Obrigado. Muito bem. Bom, diante do avançado da hora, eu vou lançar o desafio que foi proposto pelo doutor Eno, um pinga-fogo muito rápido, será que dá tempo? Perguntas e respostas, uma só, bem rapidinho. Pode ser? Eu vou começar puxando esse tema, que foi levantado pelo doutor Eno, também foi citado pelo professor Adriano Massuda, pelo próprio Flávio Devoto, que é a importância da colaboração entre setores público e privado. Professor Massuda, há abertura, há diálogo, o que é que o senhor percebe? Eu acho que a realidade hoje concreta é que a gente tem um sistema público forte, importante, e um sistema privado também forte, importante, que funcionam em paralelo e que tem vasos comunicantes, mas com pouca coordenação. Vou dar uma experiência pessoal. Fui secretário de saúde em Curitiba. Meu pai era dono de plano de saúde em Curitiba. A gente só falava da saúde de Curitiba em almoço, em final de semana. Não tinha um espaço de pensar. E isso, enfim, é uma questão estrutural do sistema. Então, a gente precisa avançar, acho que em questões regulatórias importantes, mas de coordenação. Acho que a ANS ela tem que também, além de ser uma agência que defende o direito do consumidor, ela também tem que ser uma agência de coordenação de sistema, voltada a articular com o setor privado. E aí a gente olhar experiências internacionais pode ser um caminho, né? Singapura tem experiências muito interessantes de trabalhar o público e o privado. A Alemanha, você tem diferentes estratégias. Então, há, sim, possibilidade, mas eu acho que a gente ainda não tem isso ainda no radar aqui no Brasil. Bem, vou citar também uma fala agora do senhor Flávio Devoto sobre humanização, certo? A gente tem essa questão da humanização, ao mesmo tempo, a automatização, a tecnologia chegando dessa forma tão forte, tão intensa. O senhor citou a importância desse atendimento humanizado. Isso requer tempo de consulta. A gente sabe, né? Maior tempo do contato entre médico e paciente, mas não necessariamente um contato físico. Agora a gente pode fazer isso de forma remota. Nesse sentido, a pandemia poderia, de alguma forma, eliminando paradigmas, quebrando aquele tabu com a telemedicina, né, mostrando que é possível a gente ter eventos remotos. Será que isso pode fortalecer a humanização no atendimento médico, apesar da automatização? Obrigado por la pregunta. Eu acredito que a pandemia, como você fala, acelerou muitas coisas. E acelerou a digitalização. E eu acredito... Eu falo com... Vou pedir para que o senhor venha aqui, por favor. Melhor, né? Perdão. Eu falo como médico. Eu acredito que a digitalização é uma oportunidade para que el médico deje de hacer algunas cosas y pueda centrarse más en lo que usted preguntaba respecto de ficar con el paciente, ¿no? Eu veo que é uma oportunidade, mas também é um desafio porque a conduta médica tem que mudar.
Y creo que el principal desafío es cómo mudar a los médicos. Los médicos somos muy testadura, ¿no? Então, eu acredito que aí está uno de los desafíos, mas concordo que pandemia trouxe una oportunidad de digitalización y que el médico fique más enfocado en cómo falar con el paciente, cómo acompañar diagnóstico y cómo acompañar tratamento. Perdão pelo microfone. Muito obrigada. Vou acionar rapidamente. O doutor Omar Abujanra falou sobre custos, né? E aí eu pergunto para o senhor, no nosso dia a dia, a gente percebe a inflação reduzindo o nosso poder de compra. Eu pergunto como é que isso está se refletindo no setor da saúde suplementar, como é que está a projeção de caixa daqui para frente. Existe um certo, vou dizer, um medo, como há com a população no poder de compra também? Bom, são dois aspectos. É o horário, hein? Acho que os microfones estão famintos. Um é o poder de compra da população, à medida que o rol aumenta, que os exames e a cobertura, portanto, aumentam, os planos ficam mais caros e dificulta mais ainda o acesso. O deputado Irã colocou muito bem que a segmentação dos planos talvez facilitasse esse acesso. Isso é fundamental. Então, isso do lado do cliente. E do lado das operadoras, a grande preocupação nossa é com esse aumento de custos cada vez maior. Então, aí entra a gestão clínica e o controle de cuidados para que a gente possa fazer uma gestão mais adequada. Para isso, nós precisamos dos órgãos reguladores nos ajudarem, colocarem regras e dos próprios contratantes aceitarem que essas propostas sejam viabilizadas. Perfeito. Encerrando, doutor Eno, falando sobre o fluxo da coordenação de cuidado, né? O senhor estava falando, talvez, sobre uma mudança aí, né, no conceito da coordenação do cuidado. E apareceu aqui, mais de uma vez, o termo empoderamento do paciente. Será que o paciente pode ter algum tipo de ação nesse sentido, na gestão, na coordenação do cuidado? Pode ter algum tipo de iniciativa também? É possível se investir nisso? Aqui tu trouxeste um tema que é muito delicado, porque o paciente realmente só vai poder ser um protagonista disso se ele vir transparência sobre alcance de desfechos no conjunto dos players. O paciente hoje não pode escolher, porque nós todos temos medo, de certo modo, mas será que eu posso iniciar essa transparência se todo mundo não iniciar ao mesmo tempo? E aqui talvez se traga um elemento de regulação que possa ser debatido com a ANS. Será que o paciente pode escolher se ele não sabe como está hoje? Não há um benchmark, ele não tem como ver hoje aonde que ele vai ter atendimento mais rápido, a não ser pela experiência individual, ele não tem a informação. Então, quando a gente fala do empoderamento, eu acho que não pode ser algo romântico, não pode ser algo subjetivo. Nós compreendemos a importância. Não, é preciso disponibilizar as condições para que isso seja um poder real da parte dos pacientes, que somos todos nós. Então, enquanto isso, acho que o empoderamento se torna ainda um pouco fantasioso, enquanto isso não estiver disponível. Perfeito. Deputado Irã, por favor, as suas considerações finais. Eu quero parabenizar aí os nossos colegas que participaram desse painel e também dizer aqui que eu preciso pedir a ajuda de todas as entidades que estão aqui representadas, que têm um poder de persuasão, de pressão muito grande no Congresso Nacional, para que nós possamos trazer grande parte desses recursos que ele colocou aqui, que são investidos em pesquisa no mundo, porque o nosso país ainda tem um marco legal anacrônico em relação à pesquisa clínica. E, desde o outro mandato, nós tínhamos lá o projeto 7082, que estava parado lá na Câmara há 3 anos. Hoje já são quase 5 anos, e eu peguei esse projeto, que é da ex-senadora Ana Amélia, para relatar, consegui aprovar na Comissão de Seguridade Social, e esse projeto já foi aprovado na CCJ, na Constituição e Justiça da Câmara, e vai para o Senado. E eu espero que nós possamos sensibilizar o Senado da República, porque
a gente aprove logo esse marco legal que está pareado com os países mais modernos do mundo em termos de nós construirmos dois estágios, apenas dois estágios, um ético e um técnico na pesquisa clínica, e facilitando o acesso e as avaliações de pesquisas multicêntricas no nosso país, o que vai trazer muitos investimentos para cá. Nós fizemos um projeto que é moderno, não fui eu que criei, eu estudei um pouco do que acontece no mundo, nos países onde mais se pesquisa, e nós precisamos, além de trazer investimentos para cá, ampliar o acesso a inovações tecnológicas no nosso país, que são frutos dessas pesquisas que, eventualmente, serão incrementadas no nosso país. Eu quero, mais uma vez, agradecer o convite, foi uma honra para nós participar aqui, representando a Câmara dos Deputados, e deixar o meu gabinete lá, o 478, à disposição dos senhores e das senhoras para aquilo que nós pudermos contribuir com esse sistema de saúde tão complexo que é o sistema de saúde do Brasil como um todo, tanto o sistema de saúde pública quanto a saúde suplementar. Um grande abraço e uma boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigada a todos.